Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal Excel Fórmulas e Designer. Me chamo Bruno e na videoaula de hoje vamos estudar a função soma-c com a função soma-cs, que apesar de serem bastante parecidas, ela tem suas diferenciações. A função soma-c, ela te permite fazer a soma através de uma condição. E a função soma-cs, ela te permite fazer a soma através de várias condições. Vamos para a videoaula que vocês vão entender na prática. Temos aqui a nossa base de dados com coluna de vendedores, mês, valores e o percentual. E temos aqui o nosso painel onde vamos realizar a nossa fórmula. Nessa primeira tabela, nessa primeira condição, criamos aqui uma validação de dados através de nome de vendedores e meses. A mesma forma. A mesma forma nessa outra tabela, onde vamos criar nossa função soma-cs, nome de vendedores e meses. E na célula da coluna valores, vamos inserir a nossa fórmula. Então, o sinal de igual. Primeiramente, vamos iniciar pela função soma-c. E ela nos pergunta qual que é o intervalo. O intervalo é a nossa base de dados. Então, vamos à nossa planilha, selecionar toda a base de dados, até a última linha, ponto e vírgula. Qual que é o nosso critério? O que queremos buscar de informação dentro dessa base de dados? Queremos buscar o nome do vendedor, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo da soma? O intervalo da soma é onde estão os valores dentro daquela nossa lista. Ou seja, na coluna E, vamos selecionar do título até a última linha e vamos dar um Enter. Olha que interessante. De acordo com a seleção de nome de vendedores, os valores são retornados automaticamente. Mas qual que é o ponto de observação? Nesse caso aqui, ele está somando de janeiro a abril todas as vendas do determinado vendedor, e nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que, de acordo com a seleção de vendedor, de acordo com a seleção do mês, ela nos retorne o valor alcançado por este vendedor. Nesta ocasião, a função soma-c não permite você fazer a análise dessas duas condições, ou apenas vendedor, ou apenas o mês de janeiro. De qualquer forma, ela somaria um cálculo do dia 1º até o último dia do mês e apresentaria aqui o valor fechado. E não queremos isso, queremos condição de vendedor, condição de mês e retorne o valor. Então, a nossa função soma-cs, ela te permite analisar essas duas condições ou mais condições de acordo com a sua necessidade. Ok? Vamos utilizá-la. Sinal de igual, soma-cs. Olha a diferença. Na primeira fórmula, soma-c, o intervalo de soma ela aparece na última condição. Na fórmula soma-cs, ela já te apresenta na primeira condição. Então, qual que é o intervalo de soma que queremos? O intervalo de soma está na nossa base de dados. Então, todos esses valores. Ok? Vamos selecioná-los. Vamos dar um ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 1? Ou seja, quem que eu quero, qual que é a condição que eu quero buscar primeiro? O nome de vendedores. Vamos selecioná-la toda a coluna. Ok? Ponto e vírgula. Qual que é o nosso critério 1? O que que eu quero buscar dentro da nossa célula de pesquisa? Nós queremos buscar aqui o nome do vendedor. Ok? Ponto e vírgula. Agora já apresenta o segundo intervalo, a segunda condição. Depois que eu busquei o nome do vendedor, o que que eu quero buscar mais? Eu quero buscar os meses. E aonde que está os meses? Está no nosso intervalo do critério 2, ou seja, na nossa base de dados. Vamos selecionar do título até a nossa última linha da base de dados. Ponto e vírgula. Qual que é o nosso critério 2? Ou seja, o que que eu quero buscar dentro dessa coluna? O mês. Vamos retornar ao nosso painel e vamos selecionar a nossa célula D12. Vamos fechar parênteses e vamos dar um OK. Olha que interessante. Apresentou o valor de 33 mil.
São Luís Paulo, no mês de fevereiro, vendeu 33 mil. Vamos conferir? Vamos lá. Mês de fevereiro, São Luís Paulo, 33 mil correspondeu a 2% dentro daquele mês. Vamos analisar aqui, por exemplo, a senhora Maria da Conceição, no mês de fevereiro, Maria da Conceição, mês de fevereiro, 20 mil reais. E no mês de janeiro? Vamos analisar, 52 mil reais, correspondeu a 4%, ok? Vamos analisar aqui o nosso último vendedor da lista. Senhora Nicole Silva, no mês de janeiro, vendeu 35 mil reais. Vamos conferir? Vamos lá. Senhora Nicole, mês de janeiro, 35 mil reais, correspondeu a 2%. Exatamente. Ah, mas eu quero que retorne um percentual também. Então, vamos criar a mesma fórmula. Igual, soma Cs. Qual que é o intervalo da soma? O intervalo da soma é o nosso percentual. Então, título, até a última linha da base de dados, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 1? Ou seja, o que eu quero buscar como critério 1? Eu quero buscar o nome do vendedor. Então, selecioná-lo, ponto e vírgula. Qual que é o critério 1? É o nome dos vendedores. Então, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? Então, já apresenta aqui a segunda condição. Qual que é o intervalo do critério 2? Eu quero buscar, nessa segunda condição, um mês. Na nossa base de dados, vamos selecionar toda a coluna, ponto e vírgula. Qual que é o nosso critério 2? Vamos no nosso painel e eu quero buscar pelo mês. E vamos dar um ponto e vírgula. Opa, vamos fechar parênteses, que fechou a nossa segunda condição. Se nós clicarmos ponto e vírgula, ele nos apresenta uma terceira condição e assim sucessivamente. De acordo com a quantidade de condições que vocês quiserem, ele te apresenta dentro dessa forma. No nosso caso aqui, são apenas duas condições. Então, vamos fechar parênteses e vamos dar um Enter. Ok, retornou o percentual, só vamos formatar ele para percentual e vamos centralizá-los. Vamos analisar aqui a senhora Maria da Conceição no mês de janeiro. Ok, ela vendeu 52 mil reais, para nós está correspondendo a 4% dentro desse mês. Vamos conferir. Senhora Maria da Conceição, mês de janeiro, 52 mil reais, 4%. Ok, apresentou para nós o valor correspondente à base de dados. E aqui vocês podem fazer uma brincadeira. Digamos que vocês não querem analisar por valores, números. Vocês querem aqui, por exemplo, um gráfico. Ah, eu não quero o gráfico de valores, eu quero só um gráfico, por exemplo, de percentual. Então, vamos em inserir, e aqui vocês vão inserir o gráfico de acordo com a necessidade que vai atender vocês. Não vamos aqui fazer a configuração do gráfico, até porque a aula vai ficar muito extensa, mas basicamente eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos selecioná-lo, trazer aqui para o cantinho. Vamos aqui colocar em cima do valor percentual. Se já vai aparecer no gráfico, não há necessidade dele aparecer aqui dentro da célula. Vamos aqui clicar sobre o gráfico, botão direito, e vamos adicionar dados. No caso aqui, apareceu os 4%, de acordo com que a vendedora atingiu dentro daquele mês. Vamos só dar um diminuir aqui, vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos aumentar ele aqui para 10, fica um pouquinho mais visível, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, de acordo com o nosso título, o nosso cabeçalho é vermelho, vamos colocar aqui a cor vermelha. E podemos inserir ele aqui, por exemplo, dentro da nossa coluna interna. Vamos ver aqui, base interna. Vamos colocar aqui, por exemplo, a cor branca para dar um destaque. E ok, vamos tirar a nossa fórmula aqui, o nosso contorno do gráfico. E tá lá, pessoal. Tá lá o nosso gráfico funcionando corretamente. Ok? Vamos aqui, por exemplo, vamos selecionar aqui São Luís Paulo. Olha lá, mudou automaticamente. E vamos ver aqui no mês de abril. 3% também. Mês de março, 2%. Fevereiro,
continua 2%. Ah, vamos mudar aqui para a senhora Bruna Almeida, olha lá. Então, de acordo com a seleção, ele te permite trazer os valores, o percentual ou as informações a qual você deseja, ok? Essa função soma-Cs, para mim, no meu ponto de vista, é uma das favoritas, principalmente para fazer um dashboard, ok? Bom, a nossa videoaula foi essa, espero que tenha gostado, espero que a ideia tenha trazido alguma ideia para vocês desenvolverem no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar respondendo posteriormente. Lembrando que o Excel ele é uma plataforma muito importante para dentro das organizações, e com certeza você que tem um conhecimento de formas, funções dentro da plataforma, com certeza você vai se destacar e vai conseguir trazer um melhor trabalho aí com eficiência e qualidade para seus chefes, ok? Por enquanto, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula, se Deus quiser.